Obrigado, Sueli. Quero agradecer, né, a associação por essa oportunidade, aos colegas associados que se disponibilizaram a trazer o seu conhecimento. Em especial, queria agradecer Neise e Patrícia, que estão me ajudando nessa parte mais de organização. Para quem não me conhece, sou Lilian Toches, aqui do Rio de Janeiro, né? Sou psicóloga, facilitadora, supervisora, terapeuta certificada em MDR há mais de 10 anos, né? Então, estou nessa estrada de estudo de traumas já há bastante tempo. E, como tudo, temos sempre desafios, né? Eu fico pensando que as novas descobertas, trazem sempre um movimento, né? Como se a gente pegasse uma pedrinha e quando joga numa lagoa, ela reverbera, né? E eu penso, né? Tudo que é novo sempre mexe com o que já está estabelecido. Sabemos que o nosso cérebro, ele adora economizar energia. Então, ele é mais fácil repetir o que já foi aprendido do que explorar novos caminhos. Acredito que a terapia MDR foi dessa forma também, né? Ela chega com uma grande novidade e reverberou e trouxe muitas, muitos caminhos e muitas conquistas nesse percurso, desde os fins dos anos 80, quando começa, passando na sua consolidação pela nomenclatura EMDR, e no início dos anos 90, até os dias atuais. É uma abordagem que vem enfrentando desafios constantes e também muitas conquistas como essa que a Sueli falou, do nosso Conselho Federal de Psicologia. Tá? Hoje eu quero dar um olhar especial, já que nós estamos num encontro regional do Estado do Rio, né? Então, olhar um pouquinho para os desafios nossos aqui, né? Enquanto um estado importante da nossa federação. O CRP Quinta Região tem registrados, o último dado do início desse ano, a cerca de 60 mil psicólogos e psicólogas. E eu não consegui achar números exatos, mas estima-se que entre 50% a 60% desse número, desse quantitativo, são colegas que trabalham na área clínica. Por que que eu estou falando isso, né? Para que a gente possa ter a dimensão desse universo enorme de profissionais que podem se beneficiar com a abordagem MDR, né? Então, assim, o campo, a extensão de trabalho que nós somos corresponsáveis, né? A gente não tem que depositar na associação esse trabalho, né? Esse evento é uma dessas formas, a gente poder alcançar e divulgar e falar dessa abordagem para mais pessoas possível, né? O nosso grupo aqui do Rio, ele não é, né, fidedigno, né, ao número de formandos em terapia MDR, mas somos um grupo de 188 terapeutas de MDR, né? Então, olha como podemos crescer, tá? Se a gente olha para trás, já conquistamos muita coisa, mas temos um longo caminho, um desafio enorme a seguir. Outro desafio que eu acredito muito é em relação a nós, terapeutas já de MDR, em sua formação continuada, né? A Francine, ela já trazia a importância do estudo constante, a importância da supervisão e a importância também do cuidado, do autocuidado, né? Que os terapeutas também fizessem a sua própria terapia. Então, o curso básico, ele é muito pontual, né? Nós precisamos ter um processo contínuo e é essencial para a qualidade desse atendimento. Uma coisa que eu tenho visto em todos os grupos que tenho participado e trago também essa atenção para cá, é que atualmente não basta
termos conhecimentos técnicos, teóricos, apenas da nossa abordagem, porque o mundo está exigindo do terapeuta uma amplitude, né, um olhar para as necessidades sociocultural das pessoas que nos procuram. Isso exige, tem exigido muito uma atualização constante na revisão de perspectivas e novos letramentos, né, sobre raça, gênero, territórios, vulnerabilidades. É uma atenção muito importante e desafio também para nós, terapeutas de MDR. Outra coisa importantíssima é que, no momento que estamos, tem existido uma valorização das políticas públicas em saúde mental, e é um outro campo amplo do qual a abordagem MDR precisa alcançar. Então, precisamos também desenvolver pesquisas e trabalhos, nós, terapeutas, né, de MDR, e temos já vários terapeutas que já atuam nos espaços de políticas públicas, como o CRAS, os CAPS, os CRES. Então, muito importante também essa ferramenta que é poderosa, tá? Nesse campo, né? Tá na ponta, porque lá a gente sabe como os traumas, principalmente sociais e de violência, de todos os tipos, né? Atuam mais. E o que eu quero chamar bastante atenção, e aí a Francine também foi muito especial, porque desde o início que ela começa o estudo do MDR, a descoberta do MDR, ela começa com a pesquisa, né? Então, é essencial para que aprimore técnica, valide resultados, fortaleça a credibilidade da nossa abordagem, né? Para atualizar a gente sobre esse campo, fico muito grata com a presença da Tina Zampieri, doutora Tina Zampieri, diretora de pesquisa da associação, e que é uma lutadora da pesquisa nesse país sobre MDR, e eu acho que ela vai falar melhor sobre isso. Tina, obrigado por você estar aqui, e eu gostaria que você trouxesse algumas novidades para esse grupo que nos assiste. Ah, eu estou sem som. Muito obrigada, Lilian. Muito obrigada por esse convite. É um prazer falar um pouco sobre isso. E, de fato, é realmente uma luta necessária para que a gente mantenha esse reconhecimento e amplie aí as pesquisas sobre EMDR no Brasil, como tem acontecido no mundo todo. Eu quero compartilhar, então, slides para falar um pouquinho disso, e seguimos adiante. Deixa eu só confirmar com vocês se está compartilhado e se está. Está, ok. Então, veja, bom, a Lilian já me apresentou, dispensa a apresentação. Então, vamos lá, desde a origem da terapia MDR, assim como a Sueli falou, desde 1989, a abordagem MDR tornou-se oficialmente existente pela primeira publicação científica, que a doutora Francine Shapiro foi a pessoa que criou essa abordagem, que nasceu como uma técnica, através de uma descoberta, como tantas descobertas científicas, é necessário que aconteça o acaso e os olhos de ver, e era o que estava presente ali, naquele momento em que a doutora Francine Shapiro, portadora de uma notícia difícil, estava ali angustiada, fazendo a sua habitual caminhada em um parque próximo do hospital em que ela trabalhava na Califórnia, e que ela repentinamente percebeu que aquela angústia, aquela perturbação emocional não estava mais presente, e como ela estava com olhos de ver, porque justamente ela estava em época do seu doutorado, então isso
aguça o olhar científico na gente. E ela foi em busca do que será que tinha acontecido de diferente, que havia provocado essa mudança importante de não estar mais angustiada com aquelas notícias difíceis. E eu estou falando isso porque nós temos aqui presentes pessoas que conhecem muito essa história com detalhes, e também temos pessoas que estão assistindo para conhecer o que é isso em MDR. Então, muito rapidamente passando por isso. E essa é uma abordagem apoiada em fundamentos neurobiológicos. Vamos ter uma apresentação com a Aline Oliveira, que vai falar mais disso e que tem uma teoria própria. Mesmo sendo apoiada por teorias psicológicas, existe uma teoria criada pela doutora Francine Shapiro, que é a teoria do processamento adaptativo de informação, que é própria e exclusiva da abordagem EMDR, e que justamente leva em conta que o que nos acontece no dia a dia chega ao nosso conhecimento através dos órgãos do sentido, mas essas informações, elas precisam ser devidamente integradas, comparadas com as redes de memória, para dar sentido e também para nos informar se isso é algo novo, se isso é algo já conhecido, se isso é algo seguro ou se isto é algo que envolva riscos. Até porque, então, o nosso sistema nervoso autônomo se automaticamente organiza, prepara o nosso corpo para o enfrentamento, para a luta, para a fuga, para o que for necessário, e se for grave demais, até mesmo para a gente desconectar da situação e ficamos patsos ou simplesmente desmaiamos em frente àquela situação. Quando as coisas são reconhecidas pelo nosso sistema de neurocepção como tranquilas e seguras, o nosso organismo se encarrega de fazer o processamento dessas informações, guarda nas redes de memória e nós nos tornamos pessoas mais prontas, mais experientes na vida. Todos nós sabemos que é muito diferente pessoas mais experientes, pessoas mais inexperientes. Porém, quando o reconhecimento é de que aquela situação é uma situação de risco, o nosso organismo fica impactado e isso dificulta o processamento natural de informações. E ao invés dessas informações tornarem-se algo que nos ensina para a vida, pelo contrário, ficam perdidas aí no nosso corpo e são geradoras dos sintomas. Quantas vezes a pessoa do nada tem uma dor de estômago, uma dor aqui, uma dor lá, que não tem explicação médica e que está sendo gerado por essas memórias, então armazenadas de um modo inadequado. Isto é o princípio fundamental do modelo do processamento adaptativo de informação. Quando tive a honra, a alegria de conhecer a doutora Francine Shapiro, a aplicação clínica principal já não era só essa, mas isso tem pouco mais de 20 anos, não é? O tratamento para TET já era reconhecido como uma terapia eficaz no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, reduzindo ou zerando sintomas e sofrimento. E o andar da carruagem trouxe o reconhecimento de que não apenas para o transtorno de estresse pós-traumático, os pacientes têm uma qualidade de vida muito melhor com a abordagem EMDR e a ampliação da aplicação clínica de um número realmente muito vasto e crescente. Então, hoje a abordagem EMDR é aplicada para transtornos de personalidade, transtorno do pânico, ansiedade, transtornos psicóticos, obsessivo compulsivo, e essa gama imensa, né, e crescente de transtornos com estudos que apoiam a aplicabilidade valorosa da abordagem EMDR. E isso conquistou naturalmente aí as diretrizes, tá, que recomendam as várias abordagens para as diversas situações.
Então, não à toa que desde 2003 a APA, Associação Americana de Psicologia, recomenda a abordagem EMDR como uma abordagem classe A para TEPT e todos os transtornos associados com traumas psicológicos. Desde 2013, a mesma recomendação da Organização Mundial de Saúde e está a abordagem EMDR nas diretrizes de muitos, muitos, muitos países, justamente por ser reconhecida como uma abordagem apoiada por evidências. Então, os estudos são, sim, como a Lilian falou, não é, e a Sueli, de uma importância fundamental que cresçam o número e a qualidade da pesquisa, e queremos sim fomentar isso e ampliar muito aqui no nosso país. Então, como a doutora Francine Shapiro diz tão claramente, o objetivo do tratamento EMDR é metabolizar rapidamente o resíduo disfuncional do passado e transformá-lo em algo útil. Porque o passado não pode ser mudado, mas a forma como ele afeta as pessoas no presente, isso sim é passível de alteração. E esse é o objetivo da abordagem MDR. Então, veja, mas, no entanto, né, o tempo vai passando, a abordagem vai crescendo, a ciência tem evoluído bastante, a abordagem EMDR também. E a própria neurociência, que apoia bastante a nossa abordagem, tem crescido, evoluído significativamente. E a abordagem MDR, por ser uma abordagem em franca evolução e, ao mesmo tempo, uma abordagem bastante bem estruturada, mas integrativa, há que assegurar-se a manutenção da fidedignidade dos seus preceitos, da sua prática e do treinamento de novos terapeutas que possam trabalhar com essa abordagem. Então, existe uma preocupação com o futuro da abordagem EMDR. E isto de um modo bastante formal, desde 2018, um projeto denominado Futuro da Terapia EMDR, vem sendo estudado por um grupo de aproximadamente 40 acadêmicos e pesquisadores internacionais especializados em EMDR, denominado esse grupo Conselho de Acadêmicos, que se ocupa em justamente estudar. Esse grupo está dividido em denominado Futuro da Terapia EMDR. Tem um eco acontecendo, se for possível. é, isso, ok. Os microfones fechados. Então, veja, esse grupo distribuído em 4 domínios. Um grupo ocupa-se de estudar e investigar sobre a pesquisa em EMDR, outro grupo com a prática clínica, outro grupo com treinamento e capacitação de novos profissionais e a atualização constante, porque esta é uma abordagem em franca evolução, e um grupo que se ocupa da definição do que é EMDR. É estranho dizer isso, né? Porque o que é EMDR a gente aprende desde lá da formação básica. E esse grupo ocupa-se disso justamente porque, nesta evolução tão grande e rápida da ciência, e aí dentro a abordagem EMDR, é sim necessário ocupar-se de deixar muito claros esses conceitos para que eles não percam a sua essência. Então, o primeiro resultado desses grupos de trabalho foi apresentado em 2020. Foi o grupo de trabalho que se ocupou da pesquisa em EMDR. Nesse grupo, pessoas bastante conhecidas e de muitas partes do mundo, como a Dani Elliott, a Marilyn Luber, e por aí afora, tantas outras pessoas conhecidas e outras que nós não conhecemos tão de perto, mas que são pesquisadores de várias partes do mundo. Eles se ocuparam em investigar, na época, principalmente como andavam as pesquisas sobre transtornos de estresse pós-traumático e IMDR.
E eles trouxeram, evidenciaram a importância de que essas pesquisas fossem pesquisas muito rigorosas, porque isso é a nossa forma de melhorar as chances da terapia de EMDR ser reconhecida e, na época, né, na sua preocupação em futuras diretrizes do tratamento. E isso vem acontecendo de forma muito clara e evidente. Então, e já no ano seguinte, em 2021, aquele grupo do Conselho de Acadêmicos responsável por estudar o que é EMDR fez a sua primeira publicação. Eles publicaram que jeito foi o processo do próprio grupo e as conclusões que eles chegaram a respeito da definição, das categorias de MDR, da terminologia do MDR. Esses estudos, gente, eles são estudos muito rigorosos. Eles são apoiados dentro de uma universidade, é, esse grupo específico dentro da Universidade do Estado do, desse grupo acadêmico e que acima do conselho de acadêmicos existe o comitê diretor do conselho de acadêmicos, que avalia e aprova ou não aprova o que foi estudado. E o comitê diretor aprovou os resultados dos estudos sobre a definição da terapia EMDR, as categorias do tratamento EMDR e o glossário de termos. Mas isto é uma etapa do estudo. Como eu disse, são estudos bem rigorosos. E aí, o que eles chegaram à conclusão serve de base para a nova fase do trabalho. E nessa nova fase do trabalho, então, que se ocupa para que, de fato, a gente tenha segurança em possíveis vias futuras para a terapia EMDR, de manter a fidedignidade, preceitos da prática e do treinamento em EMDR. Então, veja, o que é essa nova etapa do trabalho? Aquilo que eles conseguiram chegar, agora nesta etapa, eles ampliam a visibilidade e os questionamentos e as conclusões a respeito dessas definições. E nesta etapa, como que eles fazem isso? Eles envolvem uma grande parte da comunidade global do IMDR. Então, essa ampliação vem através da implementação do trabalho, que lá no final vai ser largamente disponibilizado. O que eles fazem? Eles convidam colegas da abordagem em MDE, de associações regionais, para fornecer feedback a respeito daquilo que eles chegaram, para que uma camada muito mais representativa, um número muito maior e de muitas partes do mundo, para que a gente possa juntos trabalhar para construir o futuro da abordagem MDR. E essa é a fase em que estão esses estudos nesse momento. Então, o trabalho é feito através do diálogo, da investigação. Então, veja que 17 países estão envolvidos nessa etapa do trabalho. Então, aquela fatia, não é, daquele conselho de acadêmicos que se ocupou desta faceta do trabalho, eles convidaram 17 países para participar dessa fase do estudo. Então, esta etapa do trabalho envolve inclusive o Brasil, e eu tenho a alegria e a honra de representar o nosso país dentro dessa fase do estudo. E como é que acontece essa fase? Como eu já disse, são estudos muito, muito, muito rigorosos, tá? Então, todos nós, convidados para isso, tivemos que primeiro nos preparar para daí poder participar, né, dessa etapa do estudo. Tivemos que fazer dentro da universidade uma gama imensa de cursos a respeito de pesquisa e da ética em pesquisa e da exportação de material e conhecimento para que a gente fosse considerado apto para participar dessa etapa do trabalho. Então, nós aqui está representando de uma forma representativa, né? Cada um responsável pelo seu país,
Só depois dessa prontidão nós fomos adiante para dar passos, né, todo esse trabalho ali apoiado na Universidade do Estado do Kansas, liderada essa equipe pela doutora Marilyn Luber e a Joyce Batista, que representa a Universidade do Estado do Kansas, e cada um desses representantes desses 17 países teve, então, com a devida preparação, fazer a etapa que é a que nós estamos. Então, cada um de nós teve a incumbência de convidar no nosso país 6 experts dentro da abordagem EMDR para discutirmos aquelas conclusões que eles haviam chegado dentro da abordagem EMDR. E esses resultados realizados dentro de uma reunião específica que aconteceu sendo gravada, transcrita, traduzida para o inglês, traduzida de volta para o português, e cada um de nós, no caso aqui no Brasil, né, levei de volta para os participantes, colaboradores brasileiros que participaram dessa reunião, para eles checarem se a transcrição estava fiel ao que eles quiseram dizer na discussão, né, nessa nossa reunião. E aí, então, é nessa fase que nós estamos, ok? Esse material está sendo compilado dentro dos preceitos da pesquisa qualitativa para que se chegue a conclusões para depois isso ser divulgado amplamente para a comunidade de um modo geral, né, como um trabalho científico. Então, é nessa etapa que nós nos encontramos desse trabalho. A missão do grupo sobre o que é MDR tem sido definir e operacionalizar a terapia MDR para que ela não se perca, lembra? É uma abordagem bastante bem estruturada, mas bastante flexível, porque a abordagem MDR ela se adequa não só para tratar os diferentes transtornos, mas as diferentes culturas e cada paciente em si. Então, é necessário que se assegure que os preceitos sejam garantidos. Então, dada a evolução desse modelo de tratamento ao longo desses últimos 30 anos, é compreensível que seja necessária, porque é preciso ter uma definição ao mesmo tempo atualizada, clara de terapia EMDR, juntamente com uma forma consistente de determinar se um determinado protocolo novo que está surgindo, se ele se ele pode ser rotulado como terapia EMDR. E para isso é preciso ter critérios para que, por este crivo, se determine se ele realmente atende a um conjunto específico de critérios para ser definido como uma modificação ou uma inovação, ou não tem nada a ver com a abordagem NDR. Eu vou dar um exemplo, porque eu acho que um exemplo fica mais claro do que é que nós estamos falando. Então, veja bem, no mês de setembro, daqui menos de um mês, né, nós vamos ter um congresso considerado o congresso mais importante da abordagem EMDR, que é o Congresso da Emdria, né, que vai acontecer agora, de 11 a 13 de setembro. É, ok, nós temos tido uma participação nesse congresso, anualmente nesse ou no Congresso Europeu, que também é um congresso muito importante da nossa abordagem, e ali, então, nós submetemos esse trabalho, que é um fruto do meu trabalho de pós-doutorado, né, junto com o meu supervisor, deste estudo, que vem apresentando sistematicamente desde 2017 resultados de um protocolo específico, que eu tenho a alegria de ter colaborado, não é, como autora, totalmente dentro da abordagem EMDR, e que ali nós vamos apresentar uma consideração específica que nos levou a questionar as possíveis variantes da estimulação visual bilateral. Então, esse é um estudo feito de uma forma bastante orgânica,
dentro dos preceitos da cardiologia, com uma resposta do sistema vagal mensurando a variabilidade da frequência cardíaca, como resposta dessas diferentes formas de estimulação. Veja bem, mas para submeter esse trabalho, é preciso, qualquer trabalho, para se submeter para o Congresso, é preciso que os autores especifiquem se o que ele está propondo para apresentar no Congresso pode ser considerado totalmente fiel à abordagem EMDR, de acordo com seus preceitos básicos e originais, ou se é uma modificação realizada dentro dos preceitos que a gente está propondo apresentar, ou se é uma inovação experimental, ou se é algo totalmente diferente daquilo que é definido como terapia EMDR. Se a gente não fizer essa especificação, o trabalho não é nem avaliado para ser ou não ser apresentado no Congresso, veja. E para que a gente tenha clareza, como que nós, autores, vamos classificar se o que nós estamos propondo apresentar é algo totalmente fiel aos preceitos da abordagem MDR, ou se é uma modificação ou uma inovação experimental, ou se é algo totalmente diferente do que a abordagem MDR. Faz sentido isso para vocês? Então, veja bem, isso que nós estamos levando, tá, é uma inovação experimental, porque envolve uma forma diferente de estimulação visual, tá? Então, ok, está categorizado, foi estudado, foi admitido como algo para ser apresentável, né, para a comunidade do MDR, e por essa razão nós vamos estar lá no dia 12 de setembro apresentando aí esse estudo científico, né? Então, e assim as demais apresentações que foram ali avaliadas e que vão ser apresentadas no Congresso. Então, para isso, veja, Excelente. gente, a importância de ter, sim, critérios muito claros, muito bem definidos, para que se consiga ter uma clareza e, ao mesmo tempo, para que os estudos que vão avançar dentro da abordagem EMDR, eles também venham com essas especificações. Olha, isso que eu estou propondo aqui nesse artigo científico, que é a conclusão dos estudos, né? Ter essa especificação. Isso é algo totalmente dentro da abordagem MDR, isso é algo com uma inovação, isso é algo que é totalmente fora da verdade, foi inspirado pela abordagem MDR, mas não é MDR, sabe? Então, a exemplo, por exemplo, do que é Brain Spotting, que não é considerado abordagem MDR, é uma nova abordagem, veja. E para ter essa categorização é preciso ter clareza dos critérios que a gente se apoia para fazer, tomar a decisão do que se trata, ok? E para garantir que, com o andar da carruagem e novas pesquisas, novas coisas que vão surgindo, que elas saibam o que é efetivamente MDR. Então, é preciso, para garantir a fidedignidade àquilo que são os preceitos, efetivamente, da abordagem MDR. Então, lá, o Muito Conselho de bem. Acadêmicos, gente, quando eles decidiram fazer esses estudos, né, estamos fechando, eles saíram daqui, olha, da conclusão que eles chegaram de que a nossa comunidade se encontrava numa encruzilhada. Por quê? Porque não tinha diretrizes tão claras e sobre todos esses itens, e que isso punha em risco os elementos essenciais e únicos dessa abordagem. Então, precisava dessa clareza, e aí é o estudo científico que vai ajudar isso, não é? Veja bem, com a evolução da ciência tão rápida como está acontecendo, da neurociência, né? E a própria abordagem MDR, se a comunidade MDR mantivesse uma postura muito rígida, aí correria o risco de perder desenvolvimentos importantes. Veja bem, né? E ali inovações essenciais para manter o modelo da abordagem MDR dinâmico,
porque essa é uma característica, um valor central da comunidade MDR desde o início. A gente não diz na formação básica, nas supervisões, a gente não diz para os nossos colegas, olha, lembre-se que a nossa abordagem ela é bem estruturada, mas ela é flexível. Mas para manter o que é a fidedignidade, é preciso ter clareza dos conceitos. Então, aqui são falas deles, né? Os objetivos iniciais do nosso grupo de trabalho foram definir a terapia MDR, desenvolver um mecanismo que pudesse ser usado para avaliar as versões atuais e futuras da abordagem MDR, do que se trata, né? Então, é preciso ter muita clareza disso. Então, para isso, a gente tem que identificar que tem componentes comuns como pontos de convergência e saber o que é divergência. Então, ali, eles vão, à medida que vão concluindo cada etapa, elas vão sendo publicadas. E esse que a gente tem a alegria de participar representando o Brasil, né, que se chama Redefinindo EMDR, que é essa atualização mantendo a fidedignidade, né, dos conceitos e procedimentos, das categorias de abordagem EMDR, e inclusive clarear se isso que eu estou falando é da psicoterapia EMDR, ou se eu estou falando de protocolos de tratamento EMDR, ou se eu estou falando de técnicas derivadas do EMDR, para que o futuro da MDR caminhe com segurança e sem perder a sua essência. Então, como fechando aqui, né, com as palavras da doutora Francine Shapiro, então ela diz isso, olha, como publicado ali, né, pela nossa Associação Brasileira de MDR, a fala da doutora Francine Shapiro, mudar as memórias que formam a maneira como vemos também como nos vemos, também muda a maneira como vemos os outros. Portanto, os nossos relacionamentos, desempenho no trabalho, aquilo que estamos dispostos a fazer ou somos capazes de resistir, tudo caminha em uma direção positiva. E é assim também que queremos que caminhe aí a nossa abordagem em MDR. Quero agradecer muito, Muito, Lilian. muito obrigada, Tina. É gostoso saber que estamos sendo cuidados, né? Com todos esses estudos e pesquisa. Finalizando essa primeira parte, a gente sabe que existe no mundo uma epidemia silenciosa do trauma, né? E é por isso que a gente acredita que a terapia MDR precisa estar em todos os lugares, né? E é claro, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, que possamos ampliar o acesso, formar mais profissionais e garantir que essa abordagem chegue a quem mais precisa. Obrigado e vamos dar continuidade, então, à nossa programação.